E aqui nessa transparência nós temos uma relação interessante que pouco se discute, que é a presença de uma doença e a intoxicação pelo metal. Aqui você tem uma amostra de crianças com desordem de atenção e hiperatividade, déficit de atenção e desordem de hiperatividade, e essas crianças, mesmo com chumbo variando dentro da normalidade, que talvez seja aceita de 2 microgramas por decilitro, à medida que você aumenta a concentração de chumbo no sangue dessas crianças, você tem uma sintomatologia piorada da doença. Aqui é um trabalho mostrando uma associação entre mercúrio no cabelo e espessamento da íntima média. A espessamento da íntima média é uma forma que nós usamos para medir a aterosclerose na carótida. À medida que o tempo passa, à medida que há uma lesão, a íntima média se espessa, diminuindo a luz do vaso. E foi demonstrado que pacientes no quinto superior de concentração de mercúrio no sangue, eles têm um espessamento maior da íntima média, colocando eles num risco maior de ter aterosclerose. E no caso especificamente da carótida, demência isquêmica. Esse trabalho é interessante, ele foi do British Medical Journal, onde eles pegaram de pacientes indianos vesículas biliares que foram retiradas por cirurgia para cálculo de vesícula, e na outra parte cirurgias com câncer. Na parte verde vocês veem os pacientes que tiveram sua vesícula retirada por cálculos biliares. E ao lado vocês têm uns pontilhados cor-de-rosa que mostram a presença de metais, né? Cádmio, cromo e chumbo, nos indivíduos que tiveram a vesícula retirada porque eles tiveram um carcinoma. A relação é bastante interessante, né? Esses indivíduos que tiveram a vesícula retirada por carcinoma, eles tinham um nível de metal pesado maior na parede da vesícula. É uma associação bastante direta. A pergunta que a gente faz para vocês é: será que esse metal causou câncer? Ou será que o câncer levou ao acúmulo de metal? A conclusão primária é que o metal pode ter concorrido para que eles tenham tido esse carcinoma de vesícula biliar. Esse é um trabalho de mercúrio, né? Mercúrio e chumbo no organismo. Particularmente essa curva é uma curva muito semelhante à anterior, onde crianças com déficit de atenção e desordem de hiperatividade mostraram, dentro do nível de normalidade aceito hoje, piora dos scores de avaliação da doença à medida em que o nível de chumbo no sangue delas aumentou. E não é só com elemento tóxico, né? Peguem o exemplo do cálcio hoje. Então você ingere cálcio em grande quantidade. Hoje nós prescrevemos muito cálcio para a população. Indicamos muito cálcio para uma população de terceira idade. E não imaginamos as consequências que isso pode ter. Quando você dá cálcio em excesso, nós temos cálcio livre em excesso. Cálcio livre em excesso vai ter depósito, ele vai se depositar. Quando ele estiver em excesso, ele se depositará, por exemplo, em lugares onde for propício. No caso, se o paciente tem uma inflamação, uma lesão aterosclerótica, o cálcio vai depositar nessa lesão aterosclerótica, levando a uma calcificação da lesão aterosclerótica, uma calcificação vascular. Essa calcificação vascular vai levar a uma anemia, a uma isquemia, perdão. A isquemia, a morte neuronal e, consequentemente, lesões cerebrais. Aqui um trabalho de reposição de cálcio em doses altas para mulheres pós-menopausa, né? E infarto no miocárdio. Vocês podem notar que a curva vermelha é do placebo, a azul é do cálcio, e durante 2 anos não foi notada nenhuma diferença em termos de prevalência de infarto no miocárdio, mas depois de 2 anos e meio, 3 anos, vocês começam a ver uma diferenciação onde os pacientes que consumiram cálcio, suplemento de cálcio, eu acredito que de forma inadequada, né, tiveram um aumento significativo de infarto no miocárdio em relação aos pacientes usando placebo. E não é só cálcio, né? Pegue, por exemplo, cobre e zinco. O cobre e o zinco vêm sendo relatados associados com doença de Alzheimer desde o meado de 1986 e 87. E vem pipocado o trabalho sobre essa associação. E nós sabemos hoje que o zinco ele estimula a neurotransmissão glutamatérgica, receptores N-metil D-aspartato, assim como o zinco e cobre também estimulam a formação de emaranhados de neurofibrilas, né?
reação entre proteína tal e beta-amiloide, precipitando um mal de Alzheimer. Então, excesso de cobre, excesso de zinco, assim como de alumínio, também estão associados a mal de Alzheimer.